Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui, primeiramente, em nome da companheira e deputada federal Érica Cocai, que tem sido uma parceira incansável, né, nessa luta em defesa da categoria bancária, a defesa dos bancos públicos, das estatais e na defesa da sociedade brasileira, né? E ao fazê-lo, quero saudar a todos e a todas os parlamentares aqui presentes, né, aos que se somarão nessa decisiva luta. Não temos dúvida que a gente tem que prender esforços nessa direção, e esse é uma grande iniciativa, importante e decisiva iniciativa que a gente toma no dia de hoje. Também, em nome da companheira Fernanda Lopes, que é nossa secretária de Juventude da Contraficute, do companheiro João Fukunaga, que coordena a Comissão de Desempregados do Banco do Brasil, saudar a todos os dirigentes aqui presentes nessa live e a todos que nos acompanham. Dizer, deputado Zé Carlos, que essa referência que o companheiro traz, relativo à pesquisa, né, que mostra a opinião pública sobre a opinião do povo, né, sobre as estatais, ela é feita, eu tenho como hipótese isso, né, fundamentada dentro de um realismo pragmático dessa população. Em dois sentidos eu digo isso. Primeiro porque em cada uma dessas famílias ali pesquisadas, certamente terá uma brasileira ou um brasileiro que tem relacionamento com essas estatais, quer seja do ponto de vista da relação de emprego, como funcionário ou funcionária pública dessas estatais, quer seja como trabalhadores indiretamente dessas empresas, então terceirizadas, ou, como nos aponta o DIEESE, para cada emprego gerado nessas estatais, você gera indiretamente mais 10 postos de trabalho. Só para dizer um exemplo, para não ficar de modo muito etéreo, dizer que na região centro-norte, centro-oeste e norte do país, no Banco do Brasil existem 15.300 trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil. Esses geram, né, pela relação de trabalho, mais 5.300 postos de emprego direto, que são copeiras, que são pessoas do asseio e conservação, vigilantes, né, enfim. Então, privatizar os bancos públicos e as empresas estatais significa jogar, né, mais milhões e milhões de brasileiras e brasileiros à exclusão e ao desemprego. Então, a população, quando se manifesta dessa forma, ela se manifesta dentro de um pragmatismo, por conta dessa relação e porque são recebedoras, né, dos dividendos das estatais, porque estão ali para democratizar o acesso a serviços, que estão ali, no caso dos bancos públicos, para gerar emprego e renda na perspectiva da distribuição, na perspectiva da inclusão por meio do microcrédito produtivo orientado. O Banco do Brasil, nós do Banco do Brasil, lançamos no último dia 12 de dezembro a campanha O Bom do Bebê numa perspectiva propositiva, porque as empresas estatais têm muito a dizer, né, do seu serviço para a população brasileira. Então, o Bom do Bebê, na nossa campanha, é ser o banco do agronegócio, ser o banco que fomenta a pequena agricultura familiar, ser o banco que está em todas as regiões do país, fomentando o microcrédito, apoiando a educação, é o banco que está ali apoiando, inclusive, aos novos plenipotenciários que assumirão as prefeituras, prefeitos e prefeitas, e que não terão, né, insumos necessários, nem recursos necessários para estar fomentando as atividades produtivas. Então, empresas como o Banco do Brasil, como a Caixa, os Correios, a Petrobras, são fundamentais, né, para possibilitar o desenvolvimento com inclusão. Que a gente precisa, a partir do parlamento, desarmar, né, o bote fatal. O que é isso que a gente chama de bote fatal? A emenda constitucional número 10 possibilitou um entesouramento dos bancos privados, sobretudo. E no caso da Caixa Econômica Federal, é preciso que o Congresso Nacional aponte e desnude, dentro das regras do jogo, o aporte que a Caixa fez, o empréstimo generoso que a Caixa fez, inclusive sabendo os níveis, né, de concessão das taxas que foram feitos, mas entesourou pequenos bancos esses que, alinhados com a política econômica traçada por Paulo Guedes, estão sendo beneficiários, a hipótese é esta, de estarem sendo beneficiários dos processos privatistas e entreguistas que o governo empreende. E é importante também estar antenado com as falas e sinalizações que o Paulo Guedes tem dito, quando ele diz que é preciso desconcentrar e estabelecer concorrência no sistema financeiro, e dizendo que os processos para se darem dessa forma não podem ser as privatizações canalizadas e abocanhadas pelas grandes instituições de crédito. Então,
Eu acho que essa é uma mensagem cifrada que a gente precisa decifrá-la em tempo hábil para desarmar o bote fatal, porque o que a gente está vendo na esteira desse processo é o BTG Pactual, que na nossa avaliação é um conflito explícito de interesse, considerando que o próprio ministro foi sócio fundador do BTG Pactual, e de outros sócios, ocultos ou não, que poderão estar sendo beneficiários desse processo. Então, acho que é uma tarefa, e o parlamento tem condição de fazer isso, de requerer essas informações, utilizando das questões relativas à lei, à lei de acesso à informação, enfim, para que a gente possa conduzir isso. E, por fim, e concluindo, os processos de privatização empreendidos nesse momento, eles são escamoteados. Se busca vender e entregar os filões, né, o core business, o coração das empresas, de modo que o que fica ali são apenas a casca dessas instituições, não justificando no tempo e no espaço sua permanência. Então, dilapidando juntamente a opinião pública, que eu quero destacar que toda a empresa que tem sido feita no sentido de desgastar a imagem das instituições públicas não tem sido suficiente, né, face à pesquisa que o próprio deputado trouxe. Mas dizer, e concluindo, deputado, que esse processo de privatização avança no caso do Banco do Brasil. No dia 8 de dezembro foi veiculado no podcast do Estadão, pela jornalista Cíntia Decloedes, a informação de que o Banco do Brasil estaria buscando sócios para a BBDTVM. E a operação ela seria semelhante ao que aconteceu com a BBBI e a UBS, ou seja, transformar a BBDTVM, que é a maior corretora de fundos da América Latina, né, uma potência totalmente controlada pelo Banco do Brasil, gerida pela competência e expertise dos funcionários e funcionárias do Banco do Brasil, né, o banco estaria tratando essa operação já para 2021, ter uma nova estrutura de negócios a partir da BBDTVM, privatizada a partir da construção dessa joint venture. Então é preciso que a gente articule movimentações e, numa linha propositiva, o Sindicato dos Bancários de Brasília, a Federação Centro-Norte, a própria Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, tem empreendido uma grande luta ao buscar o parlamento, ao buscar os interlocutores e intervenientes da defesa do Banco do Brasil, da Caixa, né, para citar esses exemplos de bancos que estão na nossa base, né, e tem buscado também uma atuação a partir do fortalecimento das assessorias jurídicas, junto ao Tribunal de Contas da União, né, denunciando conflitos de interesse, proposições essas que têm sido acatadas pelaquele fórum. Então, sigamos juntos na luta, né, dialogando com a população, com os funcionários e funcionárias, porque a soberania nacional é questão de sobrevivência de todos e todas. Grande abraço, parabéns pela iniciativa.